Olá, mulheres aqui da página Juntas Somos Mais Fortes, tudo bem com vocês? Estamos aí com mais algumas dicas então, as dicas da Dé, vamos assim dizer, e hoje nós estaremos então falando sobre dicas para você que é casada, você que já tem uma caminhada na fé, já procura viver uma vida com base na palavra do Senhor. E você que está aí com o maridão, que muitas vezes não professa a mesma fé que você, não busca viver uma vida espiritual como você, que muitas vezes aceita você numa boa, aceita você participar da sua igreja numa boa, buscar o Senhor na sua casa numa boa, mas que não te acompanha. Ou também aquele maridão que muitas vezes não te aceita, não respeita a sua vida espiritual, não respeita a sua busca, não compactua da mesma fé, não respeita, tem se levantado muitas vezes contra a sua vida, contra a sua busca. Então hoje nós estaremos trazendo dicas, abordando dicas sobre como conduzir o meu marido a Cristo. Como que eu conduzo ele a Cristo? Primeira dica, eu preciso ganhar o meu marido sem palavra alguma. Como assim, Débora? Eu não vou falar com meu marido? Mulheres de plantão, nós mulheres temos a necessidade de falar e falar e falar e muito. É ou não é? Geralmente nós mulheres somos muito comunicativas e quando nós queremos levar a pessoa que a gente ama a viver o que a gente vive e a entender os propósitos do Senhor, passar a viver uma vida espiritual lado a lado com o Senhor, a gente tende a falar, falar e falar. E isso tem dado mau resultado, porque o homem não gosta de mulher que fique buzinando no seu ouvido. Você precisa ir para a igreja, você precisa aceitar o Senhor Jesus, você precisa ter uma vida espiritual encaminhada. Então, primeira dica, mulherada casada que quer então conduzir o seu marido, o seu varão a Cristo, que ganhe o seu marido sem palavras nenhuma. Como? Orando. Joelhinho no chão e muita oração. Se você percebe que seu marido ele andou dando uma esfriada na sua vida espiritual, se você percebe que ele não ora mais como orava antes, ele não busca mais como ele buscava antes, ou ele nem mesmo conhece o Senhor, então, amadas, muita oração, muito joelho no chão, e sem falar palavra alguma. O nosso poder de convencimento, nós não temos esse poder de convencimento, é o Espírito Santo de Deus quem convence, quem vai conduzir aí, convencer o seu esposo. Amém? Segunda dica, cuide o seu modo de agir. Será que aquilo que você muitas vezes quer expor através das suas atitudes dentro da sua casa tem mostrado Cristo para o seu marido? Muitas vezes não. Muitas vezes o nosso modo de agir acaba indo de contrário daquilo que nós gostaríamos. Se hoje o seu marido ele está fraco, você percebe que ele esfriou espiritualmente, e até mesmo aquele maridão que não conhece Jesus e você quer aproximar, você quer conduzir ele a Cristo, fazer com que ele conheça o Senhor Jesus e o aceite como Senhor e Salvador da sua vida, cuide o seu modo de agir. Sabe aquela velha história? Faço o que eu faço, não faço o que eu digo. Então, muitas vezes o faço o que eu faço também não ajuda. Então, amadas, vamos cuidar o nosso modo de agir. Vamos cuidar como nós estamos agindo dentro da nossa casa com o nosso esposo. Terceira dica, tenha uma conduta honesta e respeitosa. Como que está sendo a sua conduta diante do seu esposo, com os seus filhos, com as pessoas que te cercam? A sua conduta tem sido honesta? A sua conduta tem sido respeitosa? Isso é muito importante. Nós precisamos também cuidar a nossa conduta. Que muitas vezes a nossa má conduta, ao invés de aproximar o nosso cônjuge de Deus, de Jesus, acaba afastando ele. Quarta dica, tenha um espírito dócil e tranquilo. Amadas, eu sei que muitas vezes não é tão fácil e tão simples assim ser amorosa, ser dócil e ser tranquila.
Muitas vezes o maridão não ajuda muito em casa, não ajuda muito com os filhos, muitas vezes ele fica ali pegando no seu pé porque você ora, porque você lê a Bíblia, porque que você vai tanto no culto, mas é que ele não conhece o que eu e você conhecemos hoje. Então, nós precisamos ser e fazer a diferença. Você quer ganhar o maridão? A diferença tem que partir de você, minha amada. Portanto, quarta dica, tenha um espírito dócil e seja tranquila. Até mesmo quando precisar muitas vezes dar uma chacoalhadinha, quando muitas vezes precisar dar aquela discutida na relação, amadas, procure ser tranquila. Procure ser dócil com ele, para que você consiga, através das suas atitudes, mostrar a ele uma transformação na sua vida. Quinta dica e última, coloque a sua esperança em Deus. Coloque a sua esperança em Deus. A palavra do Senhor nos traz como promessa: tu e a tua casa serão salvos. Amada, se hoje você está enfrentando uma busca em Deus sozinha, sem a ajuda do seu esposo, sem a compreensão dele, sem ele estar caminhando com você lado a lado, sem os seus filhos muitas vezes também nessa caminhada, a quinta dica que eu quero deixar para você: coloque a sua esperança em Deus. É Ele quem pode fazer isso. Como eu disse antes, quem pode convencer o homem e as pessoas do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então, são essas 5 dicas que eu quero deixar aqui na página para você. Você que tem percebido que o maridão anda meio devagarzinho na fé, não tem te acompanhado mais tanto, ou para você que o seu esposo não te acompanha, muitas vezes até não aceita. Então, são essas 5 dicas, amém? Que elas possam te ajudar, que elas possam abrir aí os teus horizontes, que você consiga analisar a sua vida, colocar essas dicas em práticas, para que através da sua mudança, da sua transformação, da mudança do seu temperamento, do seu caráter e do seu agir em casa, que possa haver então uma transformação gigantesca na vida do teu varão, na vida do teu esposo, e se cumprindo essa promessa do Senhor. Tu e a tua casa servirão o Senhor. Tome posse disso, não desanime, medite nessas dicas e bora lá, vamos fazer a nossa diferença, amém? Um beijão, Deus abençoe todas vocês.